Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Hoje nós temos na primeira leitura uma grande reviravolta na história de Israel. Aconteceu a morte de Acás, então é a narração que nós não temos hoje, e nessa morte vai acontecer aquilo que Elias tinha já dito para ele que iria acontecer. Ele morre, o sangue dele cai por terra, os cachorros chegam para lamber, e depois Atalaia, a esposa do rei, vai fazer um golpe e vai tomar o poder. E vai buscar exterminar todos os descendentes da casa de Davi, para que não tenha nenhum príncipe para assumir o trono no lugar do rei. Mas o filho, que era descendente da casa de Davi, ele tem apenas 1 ano. E ele vai ser protegido pela tia que vai escondê-lo até quando ele tem 7 anos, vai estar no templo. Chega o momento que a criança chega a 7 anos, no 7º ano, então o sacerdote Joiada mandou chamar o chefe das guardas, os centuriões, e chamam-nos todos. Fez com eles um acordo, mandou que prestassem juramento no templo do Senhor e mostrou-lhes o filho do rei. Os centuriões fizeram tudo o que o sacerdote Joiada lhes tinha ordenado. Cada um reuniu seus homens, tantos que entravam no serviço no sábado como aqueles que saíam, ou seja, todos os guardas. E vieram para junto do sacerdote Joiada. E ele entregou aos centuriões as lanças e os escudos de Davi, que estavam no templo, e então como um símbolo de que a casa de Davi voltava a reinar. Em seguida, os homens da escolta, de armas na mão, tomaram posição a partir do lado direito do templo até a esquerda, entre o altar e o templo em torno do rei. Então Joiada apresentou o filho do rei, cingiu-o com diadema e entregou-lhe o documento da aliança, então o texto do Antigo Testamento. E proclamaram no rei, deram-lhe a unção e batendo palmas aclamavam: viva o rei! Ouvindo os gritos do povo, Atalaia, aquela que tinha usurpado o poder, ela então vem em direção ao templo. E orientados pelo sacerdote, ela então é aprisionada, levada para fora. Então, ali fora, tiram-lhe a vida, e então o novo membro, com apenas 7 anos, assume o trono e é um descendente da casa de Davi. Então, aquela promessa que o Senhor tinha feito a Davi, que um herdeiro dele estaria sempre no trono, ela é de novo realizada. E alguém na casa de Davi é de novo o rei de Israel. Ora, em seguida, Joiada, o sacerdote, fez uma aliança entre o Senhor e o rei e o povo, pela qual este se comprometia a ser o povo do Senhor. Fez também uma aliança entre o rei e o povo. Todo o povo do país o festejou e a cidade manteve-se calma. Na verdade, vai ser uma calma que vai durar pouco tempo. Mas nós vemos então que mais uma vez Deus vai realizar a sua promessa que tinha feito na 2 Samuel a Davi, de que um herdeiro teria sempre no trono de Israel, descendente da casa de Davi, e que então agora de novo é refeita, recomposta a casa de Davi. Mas veja que o salmo que nós temos hoje, o Salmo 181, é o último salmo davídico, ou salmo da realeza. Depois desse nós não temos outro. E assim é baseado em 2 Samuel 14, capítulo 7. O Senhor fez a Davi um juramento, uma promessa que jamais renegará. Um herdeiro que é fruto do seu ventre, colocarei sobre o trono em teu lugar. Então, esta promessa que Deus vai fazer a um Davi fiel e que vai manter. Um herdeiro que vai estar sempre no trono, no lugar da sucessão de Davi. Se teus filhos conservarem minha aliança e os preceitos que lhes dei a conhecer, os filhos deles igualmente hão de sentar-se eternamente sobre o trono que te dei. Lembram que nós já vimos da história de Acás, que a ele é dito que ele vai perder o trono por causa daquele episódio no qual ele roubou uma vinha e tirou a vida de Nabô. Mas então ele perde-se o trono,
os descendentes de Davi não estão mais no trono, mas agora de novo uma criança de 7 anos é a realização da promessa. Pois o Senhor quis para si Jerusalém e a desejou para que fosse sua morada. De Davi farei brotar um forte herdeiro, acenderei ao meu ungido uma lâmpada, cobrirei de confusão seus inimigos, mas sobre ele brilhará a minha coroa. Vejam que o povo de Israel esperava um Messias como realização dessa promessa, porque eles viam que na sucessão dos filhos de Davi, dos descendentes de Davi no trono, tinha sempre uma infidelidade, tinha sempre uma traição da aliança. Então se esperava o Messias da casa de Davi como realização de uma promessa de que finalmente tivesse um herdeiro no trono que fosse fiel e que fosse melhor do que o próprio Davi, porque conhecemos as infidelidades de Davi. Então esse descendente para nós é Jesus. Por isso que o Evangelho ele se preocupa em afirmar que Jesus e de fato, porque José o reconhece como filho, é de fato um membro da casa de Davi, Jesus, que é colocado como realização da promessa messiânica. Na aclamação ao Evangelho de hoje, felizes os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus, depois de ter longamente falado sobre os mandamentos, sobre o Antigo Testamento, recomendando aos discípulos, a última coisa que nós ouvimos foi sobre o tema da esmola, da oração e do jejum, de mudar o coração. Não é uma questão somente de adotar práticas, mas de mudar o coração para fazer as coisas do modo oportuno e justo. Então agora, Jesus vai falar de uma relação importante com os bens materiais. Não junteis tesouros aqui na terra, onde a traça e a ferrugem destrói e os ladrões assaltam e roubam. Os tesouros que nós acumulamos aqui estão sempre em perigo. Então é isso que Jesus vai dizer, olha, não percam tempo juntando tesouro que estão sempre na ameaça de serem comidos pelos insetos, pensa, por exemplo, qualquer papel, dinheiro, por exemplo, mas que tem o perigo de ladrão roubar tudo. Então hoje nós precisaríamos nas contas bancárias que podem ser invadidas por um hacker ou mais ainda no dinheiro eletrônico. Então tudo isso que é uma ameaça ainda mais potencializada no mundo de hoje. Mas quanta energia se perde para acumular esses tesouros que estão sempre na ameaça de ser roubado. Quem não os tem, não tem essa preocupação. A necessidade de trancar as portas, de viver em segurança, de ter seguro, ela é uma necessidade de alguém que tem bens para proteger. Quem não tem, não tem o que proteger. Então, Jesus vai dizer isso e vai dizer assim, ao contrário, juntai para vós tesouros no céu, onde a traça, a ferrugem, o ladrão não podem roubar. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. Aonde colocamos o nosso tesouro? O que é que nos ocupa? Jesus está tocando em um tema que ocupa grande parte do nosso dia, como acumular bens. Então, nós gastamos as nossas energias, a nossa preocupação, o nosso tempo com o quê? Buscando acumular um tesouro para o reino dos céus, uma vida de santidade, ou buscando acumular tesouro nesta terra que depois vamos deixar para os outros? Onde é que está o nosso tesouro? O olho é a lâmpada do corpo. Se o teu olho é sadio, todo o teu corpo ficará iluminado. Se o teu olho está doente, todo o teu corpo ficará na escuridão. Então, aonde é que o nosso olho se dirige? Aonde? O que é que nós desejamos? O que é que nós cobiçamos? O que é que rouba a nossa atenção? Basta nós fazermos o exame de consciência e pensarmos assim, aonde é que nós imediatamente olhamos? Para quê? Para quem? Porque esta é a porta que manifesta os nossos desejos, que manifesta onde está o nosso coração. Ora, se a luz que existe em ti é a escuridão, como será grande a escuridão? Se os nossos olhos denunciam que vivemos no pecado e nas trevas, então é sinal que todo o nosso interior também é comprometido. Na antífona de comunhão de hoje, nós assim rezamos, Pai Santo, guarda no teu nome os que me destes, para que sejam todos um como nós.
é o texto de João, capítulo 17. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.